De volta com o Educador Entrevista, hoje aqui na companhia da Capitão Cláudia. Capitão, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia, Luciana. Eu que agradeço o convite, mais uma vez. Bom, a ideia é a gente falar um pouquinho de segurança, né, nesse momento. Vamos falar um pouquinho a respeito dos dados, né? Como é que tem sido esse primeiro semestre, Capitão? Bom, Luciano, nós trabalhamos com alguns períodos, né, de análise. Quando tem esse fechamento, a gente analisa aquele período, comparando sempre com o mesmo período do ano passado, né? Então, normalmente a gente trabalha com trimestre trimestre e semestre, né? Então, agora fechamos o mês de junho, então a gente faz uma análise, um balanço do primeiro semestre de 2016, comparando com o primeiro semestre de 2017. Tivemos um fechamento positivo, né, em termos de redução de índice criminal. Os índices que a gente mais se preocupa aqui em Batatais é o furto de veículo e o roubo, né? São os dois delitos que mais nós temos essa preocupação. Obviamente que o homicídio, a nossa meta sempre é aí índice zero, né, Luciano? Trata-se aí de vidas, mas a gente sabe também da dificuldade da prevenção do delito de homicídio, porque a grande maioria é passional, né? Então, passional, ele ocorre normalmente dentro da residência, às vezes é marido matando esposa, esposa matando marido. Então, esse é um delito que fica mais difícil da Polícia Militar conseguir atuar diretamente, né? A não ser abordagem e às vezes, localizar uma arma de fogo, faca, mas a gente sabe também que quando o indivíduo quer matar uma outra pessoa, ele não necessariamente vai se utilizar aí desses dois objetos, né? De repente, qualquer objeto aí consegue-se o intento de matar uma pessoa. Então é uma coisa que você não tem como, de fato, fazer um trabalho de prevenção. Não, diretamente não, como eu te falei, né? Às vezes a gente intensifica abordagens em bares, né? Porque normalmente parte-se do pressuposto que, normalmente no interior de bar, as pessoas estão fazendo ingestão de bebida alcoólica e vai haver uma briga e de repente vai acontecer um homicídio. Mas isso acaba sendo até minoria, né? A gente analisa aí os homicídios e a gente vê que a grande maioria realmente é passional, né? É ciúmes, motivo às vezes traição, esposa matando o marido. Tivemos um último caso de uma mulher, né, que matou o ex-amásio, né, e foi presa logo em seguida, mas infelizmente conseguiu o intento de matar. Então, a grande maioria é passional e fica realmente mais difícil, porque quando a pessoa realmente põe aquele objetivo que quer matar a pessoa, infelizmente, ela acaba conseguindo, então fica mais difícil. Então, eu citei aí o roubo e o furto de veículo. O furto de veículo, nesse primeiro semestre, fechamos com 53. No ano passado, tivemos um número de 63, então uma redução aí de 10, né? O roubo, 46 até o presente momento, e no ano passado, 56. Então, os dois delitos aí que a gente que mais nos preocupa, tivemos uma redução do número de 10. Né? Então, esse é com relação ao primeiro semestre. E continua aquela questão, no caso do furto dos veículos, a questão do proprietário, de certa forma, facilitar, deixar a chave no contato, vidro aberto? Luciano, desses casos que nós tivemos nesse mês de junho, né? Vamos trabalhar o mês de junho. A gente está com 6 furtos de veículo, 5 em Batatais, na verdade 5, e 1 em Patrocínio, em outra cidade aqui da segunda companhia. Então, nesses casos aí, a grande maioria, né? Tivemos um caso de um indivíduo que deixou o veículo no estacionamento de uma escola e ficou, acho que de um dia para o outro, e acabou sendo furtado. Tinha segurança, mas acabou sendo furtado. Não tivemos casos de chave no contato, mas assim, a grande maioria deixa o veículo na frente da residência durante a madrugada. Ainda a gente sempre bate nessa tecla, né? De não deixar o veículo a noite toda. O ladrão, ele age naquela oportunidade. Ele está passando na rua, vê o veículo ali a madrugada inteira e ele vai atuar naquele período, né? Naquele momento. Então, é importante que as pessoas tenham o cuidado com o seu bem, né? A gente sabe que a Polícia Militar cabe fazer o preventivo, proporcionar segurança, mas se o proprietário, que é o maior interessado, né, na guarda daquele bem, se ele não atentar para algumas dicas, Luciano, realmente o trabalho acaba dificultando mais. Então, moto,
a pessoa às vezes deixa a moto na frente da casa durante a madrugada inteira. Então, moto é um veículo que é muito mais fácil de você conseguir um lugarzinho dentro da tua casa para guardar. Então, não deixem na rua. Realmente, se deixar na rua, a grande maioria é de veículo que fica na frente da residência durante toda a madrugada. Perfeito. Nós falávamos no bloco anterior a respeito dos índices, né, de furto de veículos e os demais furtos, e o Ricardo coloca aqui, né, e a questão de residências, né, como é que tem sido essa questão, e perguntando quais são as dicas para se ter um pouco mais de segurança nos domicílios. Bom, com relação à residência, é sempre uma preocupação. Alguns bairros é um pouco mais visado, né? Mas a dica que a gente sempre passa é, como eu falei, né? Que precisa realmente que a população colabore com a atuação da Polícia Militar. E como que ela vai colaborar? Com relação ao veículo, a gente já deu algumas dicas, né? E a gente acabou nem citando a questão de alarme, né, Luciana? Mas isso aí, dependendo da condição do proprietário, né? Às vezes fala, mas eu não tenho condição de instalar um alarme. Mas se tiver condição, são fatores que dificultam a atuação dos ladrões. A mesma dica acaba sendo para a residência, né? E a gente já falou isso várias vezes aqui. O ladrão passa, tem duas residências, uma tem um muro mais baixo, não tem cerca elétrica, ele vê que não tem câmera, e na casa do lado já tem concertina, ou tem uma cerca elétrica, ou tem uma câmera. Aquilo ele vai realmente escolher as duas residências. Qual que ele vai optar? Ele vai optar pela residência que oferece uma facilidade maior para a entrada e para a saída dele, né? Pensando que ele quer sempre agir com rapidez, né? Então, às vezes, quando você passa uma residência, você vê que às vezes o proprietário ele investe tanto, às vezes, na questão estética, mas nessa questão da segurança, às vezes, é uma casa completamente vulnerável, né? Então, importante, a dica, né, obviamente, a gente fala quando for se ausentar por um longo período, deixar um parente na residência, ter contato sempre com o vizinho, que você conheça a índole, né, da pessoa, que seja uma pessoa honesta, que conheça já há um certo tempo, e sempre falar para aquele vizinho, ó, vou me ausentar, qualquer barulho, liga 190, pessoa parada na rua, né, observando. Agora, isso é uma situação que você vai se ausentar por uma viagem. Agora, no cotidiano, no dia a dia, então, é realmente importante que às vezes a gente tenha um pouquinho de gasto, mas evite aí um dissabor de entrar na casa e ter os objetos furtados. Então, uma câmera de monitoramento, né, um alarme na casa, concertina, cerca elétrica, são realmente... Isso não é algo que, mas eu coloco e vai entrar do meu jeito. É algo que realmente dificulta a entrada do ladrão, né? A gente tem muitos casos aí de furto em residência, às vezes é a grande maioria, a não ser que seja uma quadrilha especializada, tivemos um surto em Batatais há um tempo atrás, que estava tendo muito furto em residência, mas a gente depois descobriu que era uma quadrilha que atuava, né, e levava televisores, né? Então, quando é uma quadrilha especializada, a atuação é diferente, mas a gente tem muitos casos, Luciano, de menores usuários de droga que pulam o muro para furtar qualquer objeto que ele consiga carregar naquele momento. Então, às vezes é um botijão de gás, às vezes é uma carteira, às vezes é um televisor ou um objeto que está do lado de fora da casa que ele consiga trocar por droga. Então, né, tem casos desses pequenos furtos de menores que pulam adentro da residência para buscar pequenos objetos para trocar por droga, né? Agora, tem aqueles casos que para um veículo, então ele vai levar mais objetos, ele para um veículo. Então, é importante que um vizinho sempre esteja cuidando no bom sentido do vizinho, né? Não cuidando da vida dele, mas cuidando, está observando, para um veículo. Pô, esse veículo não é morador aqui, nunca passa aqui, parou, está muito tempo parado dentro do carro, desceu outra pessoa. Então, sempre ter esse cuidado de ajudar a cuidar da casa do vizinho. E é bom sempre, né? A gente sempre repete a questão aqui, que é a diferença do roubo e do furto, né? Batatais a gente quase não tem roubos, né? Que é a questão de a pessoa ser abordada. Sim, ser abordada com uma arma de fogo, com uma faca, mediante uma agressão ou uma violência, ela tomar aquele objeto da pessoa. O furto, ele ocorre de uma forma dissimulada, né? Então, você não consegue saber quem que é, ele entrou dentro da sua casa, não teve um contato, não teve
não esboçou nenhuma agressão, não apresentou arma, ele entra, subtrai sem você saber, né? Esse é o furto que normalmente as pessoas falam, foi roubada, né? Na verdade, você vai ver, ela não foi roubada, ela foi furtada. Então, a diferença é essa, o roubo sempre tem uma ameaça, uma agressão. Importante também, Luciana, aproveitar esse gancho que você falou do roubo, e até o telespectador mandou a pergunta sobre o furto de veículo, a gente fala do roubo, né? Qual que é o momento mais fácil do ladrão atuar para ele roubar uma residência? No momento da entrada e da saída do proprietário. Então, a gente sempre fala também, às vezes meninada mais jovem aí, que utiliza o veículo, vai sair na madrugada para uma balada, ele vai voltar 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, a gente sempre fala, né? E isso a gente costuma falar, né, para os nossos familiares, e a gente faz questão também de falar para as pessoas que estão nos assistindo. Não entre direto na residência, né? Sempre passa com o veículo, observa, né? Então, a palavra-chave, Luciano, sempre é atenção, né? Você estar atento ao que está acontecendo ao redor. Você está andando na rua, sempre está atento quem está andando atrás de você, quem que está do lado te observando, entendeu? Então, a distração é também o maior facilitador para o ladrão atuar, né? Você está com o fone de ouvido, está com o celular ouvindo música, está sentado, mandando mensagem pelo WhatsApp ou lendo uma mensagem, é o momento que o ladrão vai aproveitar, e depois a gente entra no roubo de celular, que são basicamente os 3 casos que a gente tem de roubo em Batatais. Então, na residência, vai entrar em casa, passa com o veículo uma vez. Tem uma pessoa parada na esquina, 2 horas da manhã. Você, com certeza, vai ser um alvo, um potencial que a pessoa, se ele for um ladrão, ele vai, ou, às vezes, levar o teu veículo, ou, pior ainda, vai entrar na tua residência. Né? E a gente já viu, até pelas redes sociais, várias imagens de levantando o portão e o ladrão aproveita na hora que levantou, na hora que está abaixando, ele passa por uma pequena fresta e acaba entrando dentro da residência. E o estrago, com certeza, é maior, porque dentro da residência vai estar seu bem mais precioso, que é a família. Né? Então, observou, tem uma pessoa parada na esquina, dá a volta no quarteirão, primeira coisa, né? Normalmente você vai ligar, às vezes, para o morador da casa, né? Para o parente. Mas a primeira coisa, liga o 90. Estou aqui na rua tal, estou entrando na minha residência e tem uma pessoa com uma camiseta vermelha, branca, negra, baixa, alta, de preferência passa a vestimenta, que facilita a atuação da polícia, apesar que na madrugada já não facilita, porque não tem tanta gente assim na rua que ele vá confundir. Mas passa a característica física para o policial militar, a viatura vai até lá e vai abordar o indivíduo. Abordou, não é nada? Na hora, de repente, até na hora que você já vê a viatura chegando, é o momento, de repente, que você já vai entrar na tua residência. Mas até chegar essa viatura, é interessante que você perca um tempinho, às vezes fala, é besteira, não vai me roubar. E às vezes é nesse descuido que a pessoa acaba sendo interceptada, no momento que está entrando na residência. Então, a gente sempre fala, dá uma volta, observa, nunca entra de primeira na casa. E o celular que eu citei, que nós temos 3 casos de roubo aqui em Batatais, que é de celular. O ladrão, sei lá, usuário de droga, menor, normalmente ele atua de bicicleta, né? Então, para facilitar a sua fuga. Então, normalmente 2 indivíduos numa bicicleta, passa por você, pega seu celular e vai embora. Né? Então, o que a gente sempre fala é a discrição para usar o aparelho telefônico. A gente sabe também que às vezes não tem jeito, às vezes o telefone tocou, você está andando na rua, atende o telefone, sai andando, falando. Mas, de preferência, tá no comércio, tem uma loja aberta, entra no comércio, entra dentro da loja, vai lá para dentro da loja e fala no telefone. Precisa mandar uma mensagem urgente. Entra num estabelecimento comercial, entra numa farmácia, num supermercado, vai lá num cantinho e manda a mensagem. Evita fazer o manuseio do seu aparelho celular na rua, porque realmente é um alvo fácil. Se for de madrugada, tiver em praça pública, piorou, né, Luciano? Fica mais fácil ainda de ser abordado. Mas está andando durante o dia, tivemos um roubo que foi 11 horas da manhã, meio-dia, então, independente do horário, vai fazer uso do celular. O celular é um objeto muito visado, então é importante que a pessoa se atenha para esse cuidado. E um dos nossos espectadores coloca a respeito da questão
ainda da presença muito forte do tráfico de drogas aqui no município e perguntando as ações, né? A gente teve aí várias apreensões nos últimos dias, mas em alguns locais parece que é recorrente, né? Se faz apreensão, volta, aí alguns citam aqui a questão, né, da Giacomo Rampin, do Romagnoli e dos conjuntos verticais. Bom, Luciano, a gente faz esporadicamente algumas operações de grande vulto, né, que temos a presença aí de apoios de Franca, aeronave, né, vem sempre o Canil também nos apoiando, mas são esporádicos porque a gente também precisa, né, ter uma programação para contar com apoio vindo de fora, né, de Franca, de Ribeirão. Mas assim, diariamente não são às vezes realizadas operações nesses moldes que eu citei, mas as ações são diárias, né, do combate ao tráfico de drogas, que realmente é intenso, né, já é sabido que Batatais ela realmente repassa a droga para várias cidades, né, fizemos uma operação e descobrimos que às vezes até ao contrário do que se imagina, que de repente Batatais busca droga ou em Franca ou em Ribeirão, mas descobrimos que não acontece só isso, mas que ela fornece para cidades muito maiores que Batatais, né? Fornece para Franca, para Ribeirão. Então o tráfico realmente é intenso aqui na cidade de Batatais, mas a população pode ter certeza que a ação diária é intensa, realizada pelo policiamento aqui, pelas viaturas. Já citei isso várias vezes também, que é um crime difícil de se conseguir o êxito, né, Luciana? Às vezes, quando pega um tráfico, às vezes pensa que chegou, passou, viu a situação. Não, é um trabalho que realmente, às vezes, necessita ser feita uma campana, às vezes você recebe uma denúncia hoje, você tem que trabalhar aquela informação, às vezes durante até meses, 1 mês, 2 meses, para às vezes conseguir ter o sucesso de conseguir realmente surpreender o indivíduo realmente no tráfico de drogas, né? Então, às vezes, a gente tem situações de porte de entorpecente, né? Do porte de drogas, e a gente sabe também como é que funciona, né? O porte de drogas, ele realmente não fica detido, ele é encaminhado ao DP, mas ele é liberado. O tráfico de drogas, a gente tem um número grande de ocorrências de droga aqui por mês, né? São muitas ocorrências de droga, mas realmente o crime de tráfico, e a gente tem muita ajuda aí da população que nos fornece aí essas informações. E às vezes a pessoa fica naquela expectativa, né, que vai passar uma informação hoje, que hoje à noite ou amanhã já conseguiu prender o traficante, mas é um crime difícil, realmente. Então as pessoas precisam ter um pouquinho de paciência, mas a gente recebe de bom grado essas informações, a gente precisa realmente de ter essa parceria com a população no sentido de nos fornecer as informações. Característica dos indivíduos, isso é muito importante, local onde ele acondiciona a droga. E porque para ser efetivo também, né, é questão de ter uma estrutura investigativa, né? A gente sabe disso. Não é só uma apreensão pontual como acontece. Quando se tem, e foi as ações de mais impacto que a cidade teve, né, foi de se ter uma linha de investigação. Né, Luciano? Realmente, um grampo telefônico, né? Então, o maior sucesso, na verdade, se dá quando consegue ter esse trabalho de inteligência, esse trabalho investigativo, e aí você realmente consegue chegar no grande traficante, na pessoa que realmente faz todo o fornecimento. Porque ocorrências pontuais, as viaturas acabam até tendo um número grande, mas você, às vezes, não consegue chegar no grande fornecedor realmente da droga, né? Você acaba pegando aqueles pequenos traficantes, né? Mas realmente o trabalho investigativo é crucial aí para ter um sucesso maior. Perfeito. Falando ainda da questão do tráfico, né? Tem a ação do PROERD, que a polícia realiza, né, que é uma ação preventiva e que também é fundamental, né, capitão? Também é fundamental. A gente tem o soldado Márcio que desenvolve isso. Estamos tentando habilitar
outros policiais para colaborar com o Márcio, porque o Márcio é sozinho nesse trabalho aí. Mas a gente vê que esse trabalho preventivo, Luciano, ele é muito rico, né, em resultado, mas é um resultado que a gente não consegue, às vezes, aferir, né? Mas é um trabalho importantíssimo trabalhar a criança na questão preventiva, né? A gente percebe que a criança, quando ela aprende algo que realmente ela internalizou aquilo nela, ela não esquece nunca mais, né? Da mesma forma, de campanhas educativas, trânsito, né? A gente vê que realmente o público a ser trabalhado realmente é o público infantil, né? São as crianças. E o trabalho que o Márcio faz aí do ProERD realmente é excepcional com relação a essa preocupação aí da prevenção, né? Que a gente vê que realmente é o foco principal, é o preventivo, né? Evitar que a criança realmente experimente, faça uso da droga, porque depois que ela experimentou e fez o uso, já acaba entrando aí uma outra atuação da Polícia Militar e acaba ficando um pouquinho mais difícil. A gente pede para as escolas também, né, Luciano, tem que haver aquele manifesto, né, a manifestação da escola, impedir o ProERD, né? Então, a gente tenta levar para as diretoras aí de escolas que estiverem nos assistindo, faça um contato com a gente, manda um ofício ou liga na companhia, marca um horário, porque o Márcio ele tenta trabalhar o cronograma dele lá, o calendário, para conseguir atender as escolas. Mas é preciso que haja realmente uma manifestação da escola em querer ter o ProERD na sua escola. Mas o trabalho do ProERD é sensacional. Nas ações extras de apoio aqui no município, uma delas é a campanha do agasalho. Isso, a campanha do agasalho já teve início e a gente concita a população que tenha agasalhos, cobertores, edredom. A gente fala em bom estado, né, Luciano? Porque não adianta a gente também receber um material que não tem condições de repassar para uma outra pessoa. Então, agasalhos, roupas, criança, mulher, feminino, masculino, que tiver em bom estado, que possa ser reaproveitado, para que leve em qualquer unidade da Polícia Militar, né? Aqui em Batatais, na companhia ali na Celso Garcia, número 94, no quartel da Polícia Militar, pode fazer a entrega lá. Se a pessoa não tiver condições de se locomover, de levar, e deparando com uma viatura, pode também fazer a entrega para a viatura que o policial militar leva até nós lá na companhia. Perfeito. Pensando nessa questão, né, a gente tem visto um trabalho grande, né, capitão, de aproximação da comunidade, né, de fato ter essa ponte e do espaço do próprio quartel, da estrutura, também servir a comunidade e se mostrar mais próxima, né, quebrando esse muro, muitas vezes, que havia de distanciamento. Percebo que tem melhorado, né, Luciano? Assim, a gente percebe um avanço a cada ano de quebrar esse muro que existe, né? E a Polícia Militar, quem que é o nosso cliente, o nosso público, é a população, né? Nós trabalhamos para servir, né, e servir bem a população, né? Essa é a nossa missão, né? Servir e proteger. Então, a gente precisa quebrar essa barreira, às vezes, da população, ela tem... E é engraçado, Luciana, que ela passa isso, às vezes o pai e a mãe, ela passa isso para a criança também, né? Eu brinco, às vezes eu fico brava quando, às vezes, encontro com o pai, tá com o filho, e fala, vou ficar quietinho, vou chamar a polícia. Então, isso acaba criando na criança uma sensação de que a polícia vai pegar a criança e vai prender. Então, o importante é que já... E às vezes é uma brincadeira, a gente sempre percebe que é uma brincadeira. Não ficar quietinho, a polícia vai prender. Acaba sendo uma brincadeira, mas para a criança aquilo acaba aos pouquinhos internalizando como um temor que ela vai ter com relação à polícia militar. E não, a gente tem que passar para os filhos, né, que a polícia é nossa amiga, a polícia ela está ali para nos proteger, né? Quem tem que temer a polícia é o bandido, é o marginal, é o infrator da lei, né? As pessoas de bem, vê um bloqueio policial, é uma pessoa de bem, um cidadão de bem, ele tem que estar tranquilo, né? Quem tem que temer realmente é a pessoa que está ali, o infrator da lei, né? Então tem que parar um pouquinho com esse medo e com esse tabu de que a polícia, realmente a polícia, é óbvio que a polícia é um órgão repressor, fiscalizador, né?
Mas nós temos que ir quebrando aí, o quartel está aberto, né? A gente já fez algumas ações, até a educadora sempre esteve presente, cobrindo. Então, e a gente tenta realmente abrir o espaço, abrir o quartel, para que as pessoas levem seus filhos. Às vezes o filho tem uma curiosidade de conhecer a viatura, de conhecer o policial de perto. O quartel está sempre aberto para a pessoa ir lá, às vezes quer fazer uma sugestão, uma crítica. O quartel sempre vai estar com as portas abertas, eu recebo com o maior prazer as pessoas, né? Às vezes as pessoas querem reclamar de alguma coisa e às vezes a gente fica sabendo numa outra situação. Não foi bem atendido, né? Que é outra coisa que a gente preza, né? Pelo bom atendimento, né? Então a pessoa teve algum problema com a Polícia Militar, no sentido de não foi atendido da forma como gostaria de ter sido. Eu gosto que a pessoa vai até a companhia, me leve essa informação, a gente tenta trabalhar o que aconteceu, né? Nós somos seres humanos, né, Luciano? E como seres humanos, todos têm falhas, né? Mas o objetivo nosso é servir bem a população de Batatais. Então, se não foi bem atendido, tem alguma reclamação para fazer, vai lá, conversa com a gente. Às vezes a gente vai até explicar o porquê que o atendimento foi daquela forma, ou se ele realmente não foi bem atendido, ou por que ele foi orientado. Às vezes a pessoa não entende o porquê que, mas eu liguei e ele me orientou. É isso mesmo? Tira a dúvida lá com a gente vai, às vezes esclarece, não, realmente ele te orientou, mas era essa realmente a orientação que a senhora deveria ter. Mas é importante quebrar esse tabu, o quartel está aberto, a gente tenta fazer algumas campanhas que realiza essa aproximação. A gente tem a campanha, está um pouquinho cedo, né? Estamos em finalzinho de junho, de julho, aliás, mas nós temos a campanha do dia do Natal, né? Que é aquela arrecadação das cartinhas do correio. Das cartinhas do correio, das pessoas levarem também. Normalmente, agosto, a gente já começa a receber os brinquedos também, né? Seja de empresários ou pessoas que tenham brinquedo em bom estado de conservação, novo ou seminovo, também para a gente no final do ano fazer essas doações. E é um momento também que há uma interação, né, da Polícia Militar com a população. Então, realmente, a gente tem essa preocupação de estreitar cada vez mais, e a gente trabalha com informação. Então, quanto mais tiver estreito esse laço da população com a polícia, mais a gente tem condições de receber informações, e a gente precisa dessas informações. Perfeito. E nessa questão, né, Juliano aqui, perguntando a respeito de denúncias, de ações, como é que deve ser procedido. A gente falava da questão do tráfico há um tempo atrás, né, como a pessoa realizar uma denúncia para a polícia e se ela precisa de fato ser identificada. Ela não precisa ser identificada, ela pode ligar. A gente tem 190, apesar que o 190, de repente, é naquela situação pontual. Ela está visualizando uma situação de flagrante, de tráfico, então ela liga no 90, porque o que a gente fala? O 90 priorizar para ser realmente uma ligação emergencial, né? Agora, a gente tem o 3761-2608, que é o telefone lá da companhia. Ela pode passar para quem atender, ou se ela quiser passar diretamente para mim, para eu trabalhar essa informação e repassar para os policiais, se ela se identificar para mim, eu jamais vou passar a identificação, se for a pedido dela. Então, ela pode ligar nesse telefone 3761-2608 e pedir para falar comigo. Não, eu quero falar com a Capitão Cláudia, eu preciso passar uma informação para ela, eu quero conversar com ela. Eu atendo sem problema nenhum e recebo essa informação. Se ela quiser ir pessoalmente, às vezes, normalmente as pessoas preferem até pessoalmente. Pode pessoalmente também, a identidade dela vai ser preservada, se assim ela desejar, e normalmente deseja, né, Luciana, que a pessoa tem uma certa cautela, mas ela pode diretamente nessas duas situações, ou ir pessoalmente ou através desse telefone, pedir para conversar comigo. Se eu não estiver lá, o subtenente Oswaldo sempre está, então pode ser eu, pode ser o subtenente Oswaldo, ou de repente ela quer passar para o policial que está atendendo, também pode. Mas normalmente o policial que está atendendo, se for uma situação de flagrante, ela pode até daí nem ligar nesse número, mas ligar diretamente no 90. Perfeito. A Cláudia aqui, sua xará, né, parabenizando pelo trabalho da polícia na cidade e colocando uma outra questão, né? A gente falava muito da história dos furtos e
a veículos e residências especialmente, a gente citou a questão do celular, né, dos cuidados nesse sentido, até porque ela disse que já achava que tinha perdido 2 aparelhos, né, quando na verdade ela descobriu que tinham sido furtados. Né? Como proceder nesses casos? Bom, agradeço a Cláudia, né, pelo elogio. Bom, o aparelho dela, na verdade, ela descobriu que foi furtado, ela pode, em qualquer momento, fazer um boletim, e a gente tem até a delegacia eletrônica, tá, Luciano? Que às vezes as pessoas não têm conhecimento da delegacia eletrônica, mas a delegacia eletrônica, ela facilita muito. Às vezes a pessoa não precisa se locomover até o DP ou até a polícia militar, né? Então ela pode entrar de casa mesmo. Se ela digitar no Google lá, delegacia eletrônica, já vai aparecer o site. Ela entra e é bem fácil de fazer. É furto, extravio de telefone celular, furto de placa de veículo, pessoa desaparecida. Tem uma série de delitos que ela pode fazer através dessa delegacia eletrônica. É bem autoexplicativa, ela vai preencher os dados, ele vai pedir as informações, lembrando da diferença, né, mais uma vez, se a pessoa desejar fazer pela delegacia eletrônica, da diferença do furto e do roubo, né? Então o furto, ela não viu quem foi a pessoa, ela deixou o celular em cima de um balcão, ou ela deu falta depois de alguns dias, sumiu o celular, então esse é o furto, né? Que às vezes ela vai lá, entra roubo, né? E acaba não sendo um roubo. E o roubo precisa ter realmente uma ameaça, né, uma violência ou uma grave ameaça para a pessoa passar o aparelho. Mas ela pode fazer pela delegacia eletrônica e é muito mais fácil até. De fato, veio a dar uma tranquilidade maior aí, né? Porque às vezes a gente tem essa questão da pessoa ter o transtorno de fazer o boletim, às vezes ter que enfrentar uma fila, né? Com a delegacia eletrônica não, rapidinho entrou no sistema, faz... Facilita, né? A não ser, Luciano, no caso do roubo, né? Do roubo de celular, é importante que a pessoa acione o 90, porque dependendo da rapidez que ela acionar o 90, ainda há uma possibilidade de localizar o aparelho dela, né? Às vezes, se ela acabou de ser roubada, ela liga o 90 e passa as características, às vezes consegue, dependendo dessa rapidez aí na transmissão, consegue, de repente, até prender naquele momento o autor. Ou numa outra situação, né? De repente, numa abordagem, né? Ele aborda o indivíduo, está com o celular, né? Ele faz a consulta lá e vê que o celular consta furto ou consta roubo, né? Mas, assim, se for imediato, às vezes a gente consegue ter o sucesso aí de prender o autor do roubo. Perfeito. A André também parabenizando o trabalho e perguntando a respeito da questão de perturbação do sossego, né? Como é que a polícia pode ser acionada e quais as ações aí que podem ser tomadas nesse sentido. Bom, então a gente tem a situação, continua, né, a contravenção da perturbação do sossego, ela pode se identificar ou não, né? A grande maioria das pessoas, elas não querem se identificar, então a viatura vai lá, preenche, né, consta, qualifica a pessoa e concita a pessoa a abaixar o som, né? Aí, às vezes, as pessoas reclamam, mas acabou, a viatura saiu e ele voltou a ligar o som. Então, o ideal realmente é que a pessoa, quando realizar uma solicitação, que ela deseje a identificação, porque o policial vai lá e faz realmente um boletim de ocorrência, né? Então, com esse boletim de ocorrência, ele é encaminhado depois para a Polícia Civil vai realizar o boletim em cima desse boletim que a Polícia Militar realizou e a outra parte vai ser intimada, elas vão ser ouvidas, né? A pessoa pode realmente ingressar aí com uma ação contra aquela pessoa. Quando é em veículo, né, Luciano, às vezes tem alguns casos aí, chama a viatura constatando realmente o som alto, ele faz a autuação com relação àquele veículo e independente do aparelho, né, não precisa mais a necessidade do decibelímetro para aferir os 80 decibéis, então só do policial chegar lá, ele não vai fazer obviamente uma autuação por uma informação telefônica, né, não, aquele veículo, placa tal, estava com som alto, ele não vai fazer, ele precisa ir lá,
realmente constatar que o veículo está com som alto, causando uma perturbação, lembrando que perturbação não tem horário, né? Em qualquer momento do dia ou da noite que a pessoa se sentir perturbada, ela pode acionar a viatura. Bom, eu quero agradecer, capitão, a presença aqui no programa, deixar o espaço sempre à disposição. A gente sabe do seu tempo curto aí, né, sempre das questões a serem realizadas pela polícia, mas a gente sempre está disponível aqui para ser essa ponte da Polícia Militar com a comunidade, então o espaço sempre fica aberto aqui. Obrigada, Luciano. Na verdade, eu que agradeço o convite e todas as oportunidades também que eu precisei, né, do apoio de vocês para fazer uma divulgação de um serviço ou até dicas de segurança. Eu sempre tive as portas abertas, eu agradeço. E é importante realmente esse canal aberto aqui. É o momento realmente das pessoas interagirem, né, tirarem as suas dúvidas e, mais uma vez, me colocar à disposição de toda a população que queira realizar alguma sugestão, alguma crítica, ou comparecer à companhia da Polícia Militar, na Celso Garcia 94, ou através do telefone 3761-2608, estamos à disposição para atendê-los. Perfeito. Bom, no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho a respeito de cinema, né, e da primeira gravação realizada no país. Nós voltamos já, é rapidinho. De volta com o Educador em Entrevista, nós vamos falar um pouquinho a respeito de uma data fundamental aqui para o cinema brasileiro, na companhia do Zé Adalto Cardoso. Zé, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde. Mais uma vez, vocês abrindo espaço para a gente. E o assunto hoje é um pouco de história do cinema brasileiro, né? Bom, antes de entrar na história, né, a gente esteve aqui na sexta falando um pouquinho da conclusão do meu primeiro filme aí, da mostra do cineasta batataense, com casa cheia, né, depois no cinema, com uma oficina muito bacana com o Christian, que foi realizada durante o dia, e está todo mundo comentando da qualidade dos filmes produzidos nesse ano, né, Zé? Houve duas coisas para que a gente melhorasse a qualidade esse ano. A gente faz essa oficina há 11 anos, o pessoal já sabe, e embora cada ano tenha gente nova, alguns repetem, mas alguns são novos, e a gente tem que começar do zero, a gente aqui não tinha uma estrutura muito forte, muito legal, para dar qualidade de ensino. Esse ano a gente decidiu fazer 6 filmes, mas dar mais atenção para esse pessoal, entende? Para que o filme pudesse sair da melhor forma possível. E o Rogério, que foi quem monitorou, porque eu estou saindo de campo e ele está entrando. Então, o Rogério que monitorou, ele cuidou, ele tomou cuidado de ter mais atenção com os roteiros, que a gente não podia fazer isso, não tinha tempo para essas coisas antes. E isso redundou em qualidade. Nós não tivemos dispersão de gente, normalmente na oficina, nós tivemos oficina em que 88 pessoas se inscreveram, era uma loucura você fazer uma oficina com 80 pessoas. Esse ano foi 30, em torno de 30 pessoas, que é um número ideal, e um tempo de 3 meses ideal, e todos os filmes foram curtidos. Quer dizer, e tivemos sorte também da capacidade, da competência natural das pessoas, entende? E foi realmente o ano que nós fizemos os melhores filmes tecnicamente. Sem dúvida. E uma questão bacana também é que a gente estava com o Paraninfo, que é muito da área, né? O Christian é uma figura que, inclusive, veio aqui para uma oficina dos pontos MIS, né, do Museu de Imagem e Som, e que balizou ainda mais essa questão da qualidade, da técnica. É um cara que é jurado em vários festivais, faz seleção de filmes para vários festivais, então, de certa forma, tem esse peso, né? O Christian Sagerhard, ele é oficineiro há mais de 20 anos, ele é um dos idealizadores do Quinofórum, junto com a Rita Carvalhosa. Ele é dedicado, é apaixonado por isso e vive de oficinas. A paixão dele é isso, é ficar viajando. Ele está agora contratado pelo MIS e ele veio sem nenhuma maior pretensão. A gente associou uma oficina que ele ia fazer à tarde, pedindo para ele fazer uma oficina, e à noite paraninfar a turma. Mas o que impressionou ele de fato foi à noite, sabe? Quando ele viu o cinema cheio, para ver alguns curtas amadores, feitos por amadores ou feitos por leigos, ele falou, pô, mas que esse povão todo veio fazer aqui?
Ele ficou impressionado e, de repente, ele viu a participação, que o pessoal curtia, aplaudia, ria, e se envolvia com os filmes. Ele saiu daqui, Luciano, encantado com o que viu. Eu acho muito bom isso, porque para nós acaba sendo um marketing, porque ele vai no meio profissional dele e conta o que ele viu aqui em Batatais. Não sei se existe outra cidade no interior do estado de São Paulo que produziu 98 curtas-metragens em 11 anos, através de uma oficina. Todos eles feitos por pessoas da comunidade, quer dizer, sem participação. Os profissionais, que somos nós, que só monitoramos as oficinas. Eles é que fazem os trabalhos deles, entende? Então, o Christian saiu assim, falou, pô, cara, não imaginava que uma cidade do tamanho de Batatais poderia fazer um trabalho dessa envergadura. Eu achei muito legal, fiquei muito feliz com isso, porque o Christian é autoridade para falar isso. Ele pode dar uma opinião, porque ele é do ramo, e ele faz isso. É um cara que, com certeza, ele vai chegar no MIS e vai dizer, cara, Batatais é o que há em termos de... Sabe, acho que ele se impressionou mais com o que ele viu à noite do que com a oficina que ele fez durante a tarde. Sem dúvida. E que, de fato, eu acho que vai ter também, a gente vai ter uma surpresa com essa oficina da tarde, com a qualidade do produto final. Né? Porque a galera se divertiu e a gente foi embora junto, né? Ele foi para São Paulo, eu fui também. Ele estava falando das possibilidades de edição daquele produto feito na oficina. Acho que a gente vai ter surpresa ainda. Boas surpresas ainda com a produção desse material. Né? Vamos ver aí, né, como é que sai essa experiência. Lógico que é uma oficina de um dia, de poucas horas, né? Mas, enfim, vamos ver. Pô, cara, depois você me conta. Exatamente, nós vamos que legal, dividir cara. isso aí. Que bom, maravilha. E vamos falar um pouquinho da data mesmo, né, Zé? Dia 19, aqui é comemorado o Dia do Cinema, porque em 1989, né? 1898. 1898, isso. Foi feita a primeira gravação em película no Brasil, na Baía de Guanabara. É o seguinte, o cinema oficialmente existe desde 1895 e ele se espalhou como um rastilho. Tá? E já no ano seguinte, um italiano veio para o Brasil e alugou um galpão no Rio de Janeiro e começou a projetar os filmes que vinham de lá. Entende? Só que eram os filmes, o cinema nasceu como imagem, como fotografia em movimento. Então o pessoal não preocupava com som e não preocupava com ficção, que é o que existe hoje, que seria o chamado filme posado. Né? Não tinha uma história, era só não imagem. Tinha uma história, Então você ia para a praia, filmava as tuas férias na praia, voltava, botava aqui no cinema, o pessoal enchia só para ver as pessoas em movimento. Esse foi o primeiro momento. E o Vittorio Segreto veio em 97, mais ou menos 96, ele veio para cá, abriu esse cinema e avisou para o irmão dele, que filmava, que tinha equipamento de filmagem, para o Afonso Segreto, cara, traz equipamento para filmagem para a gente poder produzir aqui filmes brasileiros e projetar para esse pessoal. E o cara veio. E nessa data, eu não sabia, vocês aqui me informaram, dia 19 de junho de 1898, quando o cinema tinha 3 anos de idade, e aqui no Brasil a nossa sala de projeção, acho que era Patê, qualquer coisa assim, lá no Rio de Janeiro, tinha 1 ano, ele chegou, e chegando já no navio, ele já viu a Baía de Guanabara e fez o primeiro plano feito no Brasil foi a da Baía de Guanabara. Da chegada dele, do navio. Da chegada dele, no navio ainda, ele não tinha descido no Brasil ainda, ele já fez o plano da Baía de Guanabara. Daí, depois, em seguida, ele fez... Aí ele começou a fazer filmes adoidado, né? E ganhar dinheiro. E ficou clássico uma imagem que ele fez da família do presidente da vez, se não me engano era Rodrigues Alves, entende? E logo que ele chegou, a família do presidente lá se posou e ele fez. Essa imagem existe. A da Baía de Guanabara já não existe mais, tá? E daí então eles fizeram as produções deles e começou esse movimento. Mas só que ao mesmo tempo, cara, era uma coisa engraçada. A coisa graçou de uma forma que lá no Amazonas já tinha cinema, no Rio de Janeiro, em Recife, Porto Alegre, para o Brasil inteiro tinha um galpão onde eles projetavam filmes, que eram filmes de 3, 5 minutos, tudo curto, sem som,
entende? Mas era uma delícia. Só que isso durou pouco, porque você público da época, vê um V2, V3, daqui a pouco você cansa e fala, pô, já vi, acabou a novidade. Aí precisava criar alguma coisa, ou seja, fazer ficção, vamos fazer historinhas. Aí no começo a gente começou com o clássico Méliès, né, que é um bom exemplo disso, e ele era mágico, e ele já conhecia já a dupla exposição, ele já começou a fazer os filmes bem elaborados. Ele fez quase 200 filmes num período de 3, 4 anos, todos curtos também, sem som, e claro, e ficou famoso, né? No Brasil, basicamente, o cinema em 2010, em 1910, que ele começou a tomar forma como produção, que passou a novidade do segredo, e a gente começou, então, a criar alguns polos. O primeiro polo oficial que tem, a não ser alguns pontuais, foi um de Campinas. Tinha um funcionário da prefeitura, era um intelectual, mas era funcionário da prefeitura, que decidiu fazer filme. E ele começou entre 1910 e 1923, ele fez 5 ou 6 filmes, só que os filmes feitos naquela época eram como a gente faz no meu primeiro filme agora. 2, 3 caras atrás das câmeras e tudo improvisado, tudo, que não existia um profissionalismo, né? E daí então esse ciclo de Campinas, que eles chamam de o primeiro ciclo oficial de Campinas, passou depois para Cataguases, que foi um ciclo mais importante, que foi o Humberto Mauro, que é o imortal do cinema, né? Na década de 20, já Cataguases, já o Humberto Mauro começava a... E é importante a gente destacar isso, né? Porque a gente tem em 89, né? 1898, esse início. 12 anos depois, você já tem um polo de cinema no país, né? Passam-se mais 10 anos, você tem um outro polo, então foi muito rápido. Começou a ficar para valer mesmo com o Humberto Mauro. Eu acho que o nosso grande herói é o Humberto Mauro, lá de Cataguases. Cataguases é uma cidade de Minas pequena, para onde estão indo Batatais, fica longe para burro de São Paulo. Ele gravava as imagens dele lá, pegava um trem, cara, viajava 24 horas para chegar em São Paulo, para ir no laboratório para poder revelar isso e voltar. Quer dizer, olha a mão de obra que esse cara tinha, a paixão que ele tinha pelo cinema. E os filmes dele hoje, tem Ganga Bruta, tem Brasa Dormida, que são alguns filmes que são clássicos até hoje, entende? Então, Humberto Mauro a gente tem como um precursor do cinema, né? Depois vieram os outros ciclos, até chegar na Porno Chanchada, em 40, né? Década de 40, por aí, que a gente chegou na chanchada, na Porno, na chanchada. Começaram a aparecer os grandes estúdios, e no Rio tinha a Cinédia, e aqui em São Paulo tinha a Maristela, e depois teve o grande sonho, que era a Veracruz, que era aquela do Alberto Cavalcante, de fazer uma Hollywood aqui em São Paulo. Então ele montou a Veracruz, arrumou dinheiro aí, foi para a Europa, porque até então, embora os Estados Unidos tenham encampado logo a ideia e passou a se dizer também meio pai da criança, a coisa começou lá na Europa. E ele viajou muito, ele conheceu, trocou ideias, trouxe equipamentos, trouxe ideias, trouxe profissionais para Veracruz, que ficou um sonho meio, sabe, meio não realizado. Até o ator Glenn Ford chegou a vir para cá, filmar para cá para dar estrutura, porque a gente tinha um espírito de Hollywood. E aí a ordem era essa: olha, você vai filmar, você tinha uma produção para fazer. Demora para produzir, tá? Faz que nem Estados Unidos. Demora 3 meses para gravar um filme. Pô, mas a gente pode fazer em 1. Não, demora para dar status, né? Então, a pessoa demorava para filmar, para poder imitar gastar os dinheiro. Estados Unidos. Para dizer, não, os Estados Unidos fazem 3, que nós fazemos em 1, entende? Então, era uma coisa... acabou que a Veracruz fez menos de 20 filmes, tá? O grande clássico é o Cangaceiro, que é de 53, me parece. Que ganhou Cannes, Berlim. Então, mas era uma época meio suspeita, que os Estados Unidos estavam fazendo uma média com a gente, se bem que não ganhou lá nos Estados Unidos, mas ele ganhou na Europa. Eles estavam fazendo uma média com a gente e eles levavam Carmen Miranda para fazer, para dar
visibilidade para brasileiro, tá? Até por conta do que os brasileiros fizeram na Segunda Guerra, né? Foi o lá Disney que criou com o Zé Carioca. o Zé Carioca, e por aí afora. Então foi uma época bem interessante. E o sonho do Cavalcante, e tinha o sócio dele, que não me lembro o nome, Crivelli, não me lembro, Civelli, parece. Eles apostaram tudo, né, nisso aí, que acabou dando em nada, porque não tinha mercado, cara. Você fazia um filme, gastava uma grana, não tinha para quem passar. Estados Unidos já tinham um mundo para passar os filmes dele. Então, eles falaram, bom, vamos produzir. Tá, tudo bem, vamos produzir, mas quem vai ver o filme? Quem vai pagar para ver esse filme? E no Brasil, embora tenha um público bom, que era o público da pornochanchada, que foi a Atlântida, no Rio de Janeiro, que foi quem botou isso para existir, falou, nossa, o pessoal faz fila para ver os Carito Grande Hotel, nós vamos fazer fila para ver o Cangaceiro, vamos fazer fila para ver Floradas da Serra, fazer fila, sabe? E não foi isso que aconteceu. Quer dizer, o pessoal queria ver a chanchada. Queria ver um musical, queria ver um filme com perfil de humor e não... Um filme sério. Não um filme assim, que cuidava de assunto sério, um filme mais sóbrio, né? Tanto que logo eles fecharam, pararam tudo, a Prefeitura de São Bernardo, onde era a Veracruz, tomou conta da coisa. Durante um tempo, aquilo lá ficou com uma exposição, uma feira de imóveis. Eu cheguei a conhecer a Veracruz, fui 2 vezes na Veracruz, já desativada, porque quando eu estava em São Paulo. E aí, aos 4 ou 5 anos atrás, talvez mais um pouco, um pessoal da Boca de Cinema, o Cláudio Portioli era um deles, que eu me lembro, porque ele me falava muito disso, eles estavam tentando um movimento para ressuscitar a Boca, a Veracruz. O Cury, o Walter Hugo Cury, ele ficou com os equipamentos da Veracruz. E então eles estavam dispostos a reeditar a Veracruz. Eu falei, gente, mas que coisa linda, pô, até por uma questão de história, né? E a Prefeitura de São Bernardo também estava dando apoio, mas acabou de virando em água de batata, porque a gente não tem realmente um mercado. Hoje, eu acho que o cinema tem mais mercado. Naquela época não tinha, porque se vendia para brasileiro só. Ninguém mais sabia que o filme brasileiro existia, entende? Ao contrário, por exemplo, a China, a Índia, são países que produzem para eles mesmos, mas eles têm 1 bilhão e tanto de habitantes e que se interessam pela coisa. Então, os filmes se pagam, dão lucro nesses países. O Brasil não tinha esse hábito, tinha 4.000 cinemas no máximo. A gente falava da questão das datas, né, da agilidade. Né? Em 1895, os Lumière, apresentam o cinema para o mundo. Né? Em 97 já tinha um cinema aqui no Rio de Janeiro. Né? Então, em 98 o cara já estava chegando para filmar. Quer dizer, a gente acompanhou o par e passo da história do cinema. Então, isso é interessante. 2 anos depois do surgimento do cinema, já tinha um cinema exibindo o material dos Lumière, as imagens da Europa. 1 ano depois, já estava rodando, gravando coisas aqui. Né? Aí a gente vai um pouquinho mais à frente, né? A gente estava falando das datas. 1917, a gente tem o primeiro curta de animação produzido no Brasil. Ah, é? Que chama o Kaiser. Olha, cara, isso eu não conhecia. 1917. Então, é muito rápido, né? A gente vê como o Brasil absorve. Animação em 1917 já. A gente vê como o Brasil assimila rápido as tecnologias, né? Não é à toa que é um país muito forte no mundo, no audiovisual, né? No cinema a gente não entrou com toda a força, mas a gente tem, por exemplo, emissoras de TV, né, de porte mundial. Né? E o cinema nacional cada vez mais agora permeando os outros países. A gente entra muito mais na Europa do que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem aqueles problemas lá. Mas o problema é o seguinte, o brasileiro, o profissional do cinema no Brasil, ele é competente, ele precisa ser descoberto. Tá? Recentemente, teve o exemplo do Zé Padilha, que fez Tropa de Elite 1 e 2. Quando ele terminou o 2, ele foi convidado a dirigir um filme nos Estados Unidos e ele levou junto com ele um cara que faz música, parece, e levou o diretor de fotografia, que era o Carvalho, Beto Carvalho, Duda Carvalho, que é um cara que o Samuel disse que eu conheci, o Samuel aqui do cinema disse que eu conheci. E ele foi dirigir nada mais nada menos que o Robocop, entende? Então, sabe-se que o brasileiro tem competência. Tá? Não é um qualquer, precisa ser descoberto.
os atores, alguns atores estão indo para, desde a época da Florinda Bolcão na época, né? Já começaram a descobrir os brasileiros. Está faltando a gente mostrar a cara, porque competente a gente é, e hoje nós estamos profissionalizados, entende? Os nossos filmes são páreo para filmes estrangeiros de qualquer país, de qualquer região, se bem que Estados Unidos à parte, né? Você tem que fazer uma coisa, Estados Unidos é outro planeta. Nós nos comparamos com Europa, com Ásia, com etc., mas nós estamos ali par e passo com esse pessoal, entende? A gente não deve nada a eles e a gente se sai bem. A gente foi 4 vezes, tentou entrar no Oscar como filme convidado, né? Não deu certo, mas a intenção não era pegar o prêmio, era divulgar e entrar nas feiras de cinema que acontecem nos grandes festivais, entende? Para poder oferecer. E a Ancine tem stand nesses grandes festivais e está vendendo adoidado. O cinema brasileiro já é visto fora do Brasil e é respeitado já. Existe um mercado. Na época que eu fazia cinema, quando você vendia um filme, você vendia para o Paraguai, entende? E fazia uma festa, porque eu já vendi filmes para o Paraguai, vinha tudo, os borderouxos, tudo maluco, sabe? Você acabava não recebendo nada. E nem tinha controle disso. Você vendia para o Paraguai, para a Argentina, para países aqui da América do Sul. Hoje não, você vende cinema brasileiro para o mundo inteiro e a gente não faz feio, sabe? Eu acho que nós estamos num momento muito bom, tá? Embora o Collor tenha assassinado o cinema quando ele fechou Embra, quando ele fechou INC, quando ele fechou todo o movimento de cinema que existia, todo o apoio oficial de cinema, acabou com o cinema, mas ele ressurgiu melhor. E essas leis de incentivo, embora haja críticas, e haja muitas críticas, eu acho que, graças a essa lei de incentivo fiscal, de renúncia, é que o cinema brasileiro está existindo. E isso existe até nos Estados Unidos. Não é uma coisa só de Brasil, não. Entende? Porque na França também eles dão incentivo. Estados Unidos, o próprio Zé Padilha, eu vi ele, se não me engano, no Roda Viva, na televisão, dizendo que eles conseguiram uma boa porcentagem do custo do Robocop através de incentivos do governo, não sei de que forma, mas incentivos do governo. Então, a gente está em pé de igualdade com o mundo sem problema nenhum. O que falta é a gente fazer. Uhum. E de fato, né, a gente tem uma crítica muito grande, por exemplo, aos programas de incentivo, como você coloca bem, né? Só que, né, o problema não é o programa de incentivo, é o mau uso que algumas pessoas fizeram do programa de incentivo. Né? É a mesma coisa que a gente falar assim, não, olha, vamos cortar o SUS, porque tem gente que desvia dinheiro da saúde. Né? Não, vamos cortar qualquer programa de incentivo à construção de moradias, porque teve gente que desviou dinheiro em obras públicas. Né? Nós vamos cortar todo o financiamento da educação, porque teve gente que fez mau uso do recurso. Né? Então tem que amadurecer a visão do brasileiro e não, olha, tem um programa, tem bons resultados, tem desvios, tem, mas por isso a gente tem que fiscalizar, punir quem desvia, para fazer com que o recurso de fato chegue à produção a que se destina aquele recurso. Eu acho que isso, bem, a definição é essa, você contou a história direitinho. A jogada é o seguinte, como bom brasileiro, a gente quer ser esperto. E desde a época do Chateau, o cineasta brasileiro não tem uma boa imagem e o programa não tem uma boa imagem. Quem fez aquela burrada foi o Fontes, o Guilherme Fontes, que fez, e até hoje parece que a coisa não ficou. Mas isso serviu para a Ancine ir lapidando a forma do projeto. Por exemplo, quando foi lançado não existia limite de orçamento, tanto que o Guilherme Fontes fez um orçamento de 7 milhões naquela época. Hoje já é muita grana, 7 milhões, para fazer um filme. Até hoje você faz um filme com 1,5 milhão, 2 milhões, faz muito bem esse filme, entende? Uhum. Então ele pediu 7, depois ainda acabou pedindo mais coisa e não prestou contas de nada, e acabava ficando por isso mesmo. Teve um caso da Norma Bengel, quando ela pegou dinheiro para fazer o Guarani, a metade do dinheiro que ela pegou, ela comprou um apartamento de cobertura numa avenida famosa no Rio de Janeiro, entende? Quer dizer, então, essas coisas que eu acho que não estão certas.
Tem gente, eu tenho amigos que dizem o seguinte: ótimo, a lei do incentivo tem que existir. Só que é uma injustiça, por exemplo, eu vou lá, habilito meu filme por uma lei do audiovisual, capto dinheiro, faço o filme, eu sou dono de 100% desse filme. Pô, eu não fiz nada a não ser captar para ser dono 100% e fui pago durante a produção do filme, eu recebi meu salário. Então, o que o pessoal pensa em fazer, que eu acho que deveria fazer, é o seguinte: tá, você é dono do filme, porque você tem a administração, você tem uma taxa de 20%, você ganha 20% do filme para administrar, mas 80% você é obrigado a reinvestir em cinema, ou em programas de audiovisual, ou em curtas-metragens, ou até em longas, dependendo da grana que você pegar na bilheteria. Quer dizer, obrigar e fiscalizar isso. Hoje, pelo menos, aparentemente, a coisa é bem fiscalizada, porque eu tive um projeto apoiado pelo PROAC, que eu tinha que prestar conta centavo a centavo. Eu tirava saldo do bancário todo dia, o banco cobrava tarifa, que não tinha comprovante, o próprio extrato era o comprovante. Ele dava um jurinho lá do valor que ficava investido de 8 centavos, e, quer dizer, tudo isso foi contabilizado. Eu acho que tem que ser, eles eram chatos e são chatos, e graças a isso é que a coisa deve estar melhorando, porque naquela época era não vai dar valsa, entende? A turma dizia que no Rio de Janeiro, na época boa da Embrafilme, eles decidiam a produção de um filme numa partida de frescobol na praia. Ó, vamos fazer o filme, quanto você precisa? Tanto, tá, então passa lá amanhã, assina o contrato. Então era uma coisa muito informal e muito amadora. Então o pessoal fazia o que queria. Eu acho que tem que ter, você faz o teu filme, você fez o teu orçamento, captou seu dinheiro, faturou a tua grana, porque no orçamento está incluído o teu salário, tá? Está pronto, está feito, está entregue, tá? A minha produtora é responsável. Então ela tem 20% da renda, porque ela tem os custos, ela tem a manutenção, ela tem a administração do filme. E 80% também pode ser dela, pode continuar sendo dela, mas ela é obrigada, e comprovar isso, a investir em algum programa de audiovisual, desde oficinas como a nossa, até curta-metragem, até festivais, mostras, etc., ou até fazer longa-metragem com o lucro desses filmes. Porque o cara tem cara que faz disso uma profissão, ele capta, bota bom dinheiro no bolso, vai lá, capta mais, bota o dinheiro no bolso e assim por diante. Perfeito. Zé, quero agradecer a participação, a presença com a gente, esperar aí que a gente tenha cada vez mais investimento, produções de qualidade no nosso cinema nacional e que a comemoração de hoje aí, né, sirva como sempre uma data festiva para o nosso cinema, mas que a comemoração seja feita no dia a dia com produções ainda mais rotineiras do nosso cinema nacional. Agradecer a participação e parabenizar pelo sucesso de mais uma edição do meu primeiro filme. Obrigado, eu agradeço muito, cara. E é o dia a dia, nós temos que crescer. E cinema é indústria, cinema é, dizem, a única arte que é indústria, porque ela tem todo o processo indústria, ela é produzida, ela é distribuída e é exibida. Dizem que um filme gera 167 empregos, desde o roteirista lá na frente até o lanterninha do cinema. Entende? Quer dizer, então é uma coisa que roda muita grana e tem que ser valorizado, e hoje nós somos mais ou menos bem vistos. Bem vistos no sentido de frequência e no sentido de moral também, tá? Obrigado, Luciano, valeu, foi muito legal. Obrigado por ter apoiado a gente na mostra. Você, como diretor de cultura da cidade, apoiou a gente na mostra em muito. E foi legal, eu espero, estou aqui à disposição para qualquer hora, a qualquer momento, ser chamado e vir, tá? Um abraço, maravilha. Obrigado, cara. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Voltamos, como sempre, amanhã, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista. E nós ficamos agora com a programação da TV Brasil.